Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, domingo que começa de uma forma, enfim, pesada no Vasco, né, depois da goleada e da humilhação ontem que o Vasco sofreu na Arena de Itaquera, Arena Corinthians. O Vasco levou 3-0 do Corinthians, mas poderia ter sido muito mais. O placar moral, podemos dizer que foi 5-0. O Corinthians fez 5 gols, mas 2 gols foram anulados ali pelo VAR. Enfim, o Vasco foi completamente humilhado, né, pelo Corinthians ontem em Itaquera. Toque de bola, o Corinthians, a torcida gritando olé, enfim. É mais um vexame que a torcida do Vasco não merecia passar. E claro, pressão muito grande em cima do treinador Fábio Carille, a pressão externa muito grande e internamente a informação é que o Carille também está sendo avaliado já pela diretoria e, enfim, existe sim uma possibilidade de demissão. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso gigante da colina. O Vasco que ontem foi derrotado de uma forma acachapante lá na Arena Corinthians, né? O Vasco levou 3-0 num jogo onde o Vasco não passou nem perto de competir. O Vasco não competiu contra o Corinthians. E a postura, né, irritou demais. A postura pré-jogo e a postura durante o jogo também. O Carille, na entrevista coletiva, assumiu para ele a responsabilidade de ter escalado um time completamente reserva, né, contra o Corinthians fora de casa. Uma decisão que eu, de verdade, não consigo entender. Não consigo entender. O Vasco ficou aí 3 semanas só treinando, né? O time só treinando, já que tinha sido eliminado do Campeonato Carioca. E faz um jogo fora de casa faz o jogo em casa, né, contra o Santos, depois o jogo fora de casa contra o Melgar, vai para esse jogo contra o Corinthians e o treinador já poupa a equipe inteira, né? O Vasco entrou com 3 titulares só, o goleiro Léo Jardim, o lateral esquerdo Lucas Piton e o zagueiro João Vitor. O zagueiro João Vitor que era melhor ter sido poupado também, né? Porque a partida que o João Vitor fez ontem foi uma coisa constrangedora, uma das piores partidas que eu já vi um zagueiro fazer com a camisa do Vasco da Gama. Nem Léo Pelé chegou a fazer uma partida tão horrível como o João Vitor fez ontem. Mas enfim, o Carille assumiu para ele a responsabilidade de ter escalado o time reserva, de ter poupado o time. Segundo ele, foi uma decisão dele, uma decisão que tinha que ser tomada. Enfim, mas a postura, né, do Vasco dentro de campo irritou demais. Irritou demais, porque eu acho que perder, ganhar ou empatar faz parte do futebol. Mas a forma como você perde, aí isso é inegociável, né? Isso é inegociável. O Vasco não competiu contra o Corinthians. O Vasco não foi uma equipe competitiva. O Corinthians não fez força para ganhar do Vasco. O Corinthians ganhou do Vasco com uma facilidade tremenda. Parecia um time profissional contra um time amador. E isso realmente é muito irritante. O técnico Fábio Carille já, com a torcida, ele nunca teve prestígio, né? E agora, mais do que nunca, está muito pressionado. Uma coisa que eu até falei no vídeo anterior, e vou repetir aqui, cara, o Carille sempre foi conhecido por montar defesas sólidas, né? Era a maior qualidade do Carille. Pô, não é um técnico muito vistoso, não é um técnico que joga bonito, mas é um técnico que pega um time, sabe montar uma defesa, o time leva poucos gols e aí consegue pontuar por conta disso. Um empatezinho 0-0, ganha 1-0, 2-1, leva poucos gols e assim vai pontuando. Assim que ele foi campeão brasileiro com o Corinthians, por exemplo, em 2017. Então, o forte do Carille sempre foi montar equipes com um setor defensivo forte. Mas no Vasco, desde o início da sua passagem, desde o Campeonato Carioca, o Carille, o time joga feio, como todo time do Carille sempre jogou, joga feio, não encanta ninguém, não convence ninguém, e defensivamente a equipe é uma peneira. Só nessa semana, o Vasco levou 7 gols.
7 gols que valeram, porque teve mais 2 do Corinthians anulado, teve um pênalti perdido pelo Melgar. Então, assim, uma peneira, né, o sistema defensivo do Vasco. Leva muitos gols, inclusive o Verratti ontem, no pós-jogo, né, na entrevista, ele fala, né, é impossível competir dessa forma. Não tem como competir desse jeito. Um time que leva tantos gols, que falha tanto defensivamente. Então, a única qualidade que a gente via no trabalho do Fábio Carille, no Vasco, essa qualidade não apareceu. E bom, eu disse ontem no pós-jogo, repito aqui, para mim, encerra esse trabalho, encerra esse erro que foi a contratação de Fábio Carille agora, para não perder mais tempo. Porque é bem provável que o Vasco vença a equipe do Puerto Cabello em São Januário. E aí o Carille vai ganhar uma sobrevida, mas daqui a pouco vai levar uma porrada aí, vai perder, sei lá, do Sport em São Januário, vai perder um jogo que não pode perder e vai ser demitido. É um treinador que a gente sabe que não vai terminar a temporada no Vasco. Então, para que ficar postergando isso, né? Para mim, encerra logo essa passagem do Fábio Carille pelo Vasco da Gama. A informação que a gente tem é que o trabalho do Carille está sob análise da diretoria e que os próximos 2 jogos podem definir o futuro do técnico. A informação foi dada pelo jornalista Rodrigo Silvério, do canal do Rod. O Carille está sob análise da diretoria, que ficou insatisfeita com o resultado da última quarta-feira, a forma, né, como o Vasco deixou o Melgar empatar o jogo. Apesar disso, internamente, há o entendimento de que o desempenho foi impactado pelas condições do jogo lá na altitude. Os próximos confrontos contra Puerto Cabello e Sport são considerados cruciais para a permanência ou não de Fábio Carille no comando da equipe. Além disso, alguns jogadores do atual elenco têm demonstrado sinais de insatisfação e insegurança em relação ao trabalho do treinador. A informação aqui importantíssima do jornalista Rodrigo Silvério, né? Quando ele diz que alguns jogadores do elenco já estão mostrando insatisfação e insegurança em relação ao trabalho do treinador, aí, meu amigo, eu acho que é o fim da linha mesmo para cortar, né? Para encerrar esse trabalho que já está fadado ao fracasso. Esse trabalho do Carille não vai a lugar nenhum, então tem que ser encerrado. Inclusive, vou repetir o que eu fiz no vídeo anterior. Você é a favor da demissão de Fábio Carille ou quer que o Carille continue? Deixa aqui nos comentários. Se você quer que o Carille seja demitido, comenta fora Carille, fora Carille, fora Carille. Deixa o seu comentário. Vamos nos manifestar aqui também. Enfim, o presidente do Vasco, Pedrinho, está sendo extremamente pressionado, né, de todos os lados para demitir ali o técnico Fábio Carille. A apuração agora é do canal VDG Cast, que trouxe essa informação da pressão, né, do treinador, da diretoria em cima, aliás, de membros, né, da direção em cima do presidente Pedrinho para poder demitir o treinador Fábio Carille. Pessoas da diretoria estão pedindo para o presidente desligar o treinador já nesse momento. E a derrota acachapante para o Corinthians por 3-0 foi ali a gota d'água, né, para a situação ficar mais crítica do que já estava. Além dessa pressão interna, há também uma questão externa bastante considerável. A torcida do Vasco vem cobrando a saída do treinador há algum tempo. E o ambiente está péssimo para o comandante, que já foi xingado na partida contra o Santos, foi xingado após o jogo contra o Melgar e está sendo xingado agora após essa humilhação contra o Corinthians. O presidente da principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, fez um pedido público na sua conta oficial no Instagram, pedindo a demissão do Carille, dizendo o seguinte: fora burro Carille, abre aspas e fecha aspas. E diante dessa situação complicada, o Pedrinho está avaliando a situação, né? Enfim, a gente pode ter algum tipo de novidade em relação à demissão do Fábio Carille, mas se eu fosse apostar, acho que ele vai para o jogo contra o Puerto Cabello. Mas pode acontecer uma reviravolta aí e o treinador ser desligado. Vamos aguardar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Fora Carille ou fica Carille? Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima. Fui!